O Internacional, nesse último dia de janela de transferências, avançou na contratação por 2 jogadores, Alexandro Bernabei e também Thiago Maia. No vídeo hoje eu quero te falar como que o Inter corre contra o tempo para conseguir escrever ambos os jogadores no bid. Além disso, também quero te falar sobre Kaique França, goleiro que hoje está na Ponte Preta, que é alvo do Internacional. O Inter fez uma proposta para a equipe pernambucana. E também quero te falar sobre Depena, porque uma reviravolta no caso Depena, jogador que a partir de agora volta a ser uma opção do técnico Eduardo Cudê, mas eu quero te explicar isso no vídeo hoje. Só antes, para a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, um dia muito movimentado, e como eu já vinha falando pra vocês, ia ser uma semana muito louca, né? Em termos não só de chegadas, mas de saídas. Ontem o Inter encaminhou diversas saídas, a do Gabriel Barros e a do Campanharo para o Atlético Goianiense, o Luiz Adriano, por exemplo, sendo anunciado na equipe do Vitória, né? Então o Inter encaminhou ali as últimas saídas que tinha para fazer nesta janela de transferências. Ainda ontem teve no aeroporto, no caso do Borré, hoje teve a entrevista coletiva do Borré, né, onde ele falou que tá muito feliz do projeto que foi apresentado para ele, né, dos problemas bons que o técnico Eduardo Cudê vai ter, no sentido de ter muitos jogadores bons, mas disse estar sempre à disposição. E além disso também, eu quero te falar, e aí, uma informação que eu já venho trazendo há semanas, que o Inter queria fechar com 4 jogadores nessa semana e se confirmou, né? O Inter vai fechar, né? Já fechou com o Rafael Santos Borré, com o lateral esquerdo que, após a saída do Tauan Lara para o Fortaleza, a gente sabia que ia chegar um lateral esquerdo, o Thiago Maia, que é o terceiro nome, e o goleiro. Confirmou exatamente tudo que a gente tinha te passado na semana passada, mas vamos em ordem cronológica no dia de hoje, porque hoje o Inter começa o dia fechando a contratação de Alexandro Bernabei, jogador de 23 anos, 1,67 m de altura, lateral esquerdo, que hoje está no Celtics da Escócia, tá? É um jogador cria das categorias de base do Lanús, surgiu muito bem no Lanús, na geração do Lanús, que chegou inclusive a uma final de Comebol Sul-Americana. O jogador surge muito bem com Pedro de la Vega, que hoje está jogando no futebol da MLS, mas ele surge ali numa boa geração. É um lateral esquerdo, se tu for pensar quem que é o Alejandro Bernabei, né, em termos de comparação, muito simples de entender quem é esse jogador. Ele é o Bustos da lateral esquerda, né? Se tu pegar todas as características do Bustos, o nosso lateral direito hoje, o Bernabei tem características exatamente semelhantes. Um cara muito forte, um cara aguerrido, bem fisicamente, muito bem ofensivamente, defensivamente já é um cara que peca um pouco mais, assim como o próprio Bustos, mas é um cara que seria o Bustos da lateral esquerda e um cara que chega para disputar a posição com o próprio René, né? Todo mundo sabe que o Inter enfrentava uma dificuldade muito grande de achar um lateral esquerdo no mercado, né? E o Inter, né, após o dia de ontem, o Inter ter conseguido uma grande vitória dentro da CBF, que é pelos aumentos de estrangeiros, né? A partir de agora pode estar liberado no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, 9 estrangeiros, né? E agora o Inter pode, por exemplo, contratou, por exemplo, o caso do Bernabei, por essa possibilidade. A contratação do Bernabei vai totalizar o 10º estrangeiro do Inter, a maior marca da história do Internacional, 10 jogadores estrangeiros, né, que hoje fazem parte do time, e a ideia do Internacional é realmente ter 10 jogadores estrangeiros. E aí tu vai estar pensando, bom, Depena não estava saindo do Inter? Depois dessa mudança, que nem eu te falei que aconteceu no dia de ontem na CBF, de 7 para 9 jogadores, e por toda a adoração que o técnico Eduardo Cudê já tem pelo Depena, e o fato de a única coisa que fazia o Depena sair do Internacional era o fato que realmente ser um jogador estrangeiro, a partir de agora há uma mudança nesse caso. O Inter deve manter o Depena, a não ser que chegue uma proposta muito boa na mesa do Inter, do Vasco, do próprio Corinthians, tá? Mas é um jogador que vai ficar no Inter pelo menos nesse primeiro momento, e aí o Inter vai ter 10 estrangeiros, mas o Inter acredita que dificilmente vai ter esses 10 jogadores à disposição, porque ou alguns deles, por exemplo, vão estar com seleção, outros deles podem estar suspensos, outros deles vão ter lesão, então o Inter dificilmente vai ter os 10 estrangeiros à disposição, e se tiver,
é só cortar um no banco de reservas que já tá tudo certo. Então o Inter vai ter para essa temporada, ele é realmente ter 10 estrangeiros, contando com o Depena e com o Bernabei. Bernabei que deve chegar entre sexta ou sábado em Porto Alegre, mas o Inter vai conseguir escrever no bid até o dia de amanhã, dia 7 de março, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre o gol, né? Lembra que eu te falei também, olha, o Inter quer trazer um goleiro, porque não só na questão de qualitativa, né, que muitos ainda têm uma certa insegurança no nome do Antony, o Inter também precisa de quantidade, até porque hoje só tem 2 goleiros à disposição, que é o Diego e o Antony. O Diego é um jogador que não tem uma amostragem no profissional. Então o Inter fez proposta para um goleiro que, na minha opinião, é muito bom goleiro, que é o Kaique França, jogador de 28 anos que hoje está na equipe de Sport Recife. Na temporada passada jogou na Ponte Preta, fez uma belíssima Série B pela Ponte Preta. O único fato da Ponte Preta não ter sido rebaixado para a terceira divisão passou muito pelo Kaique França, que foi o melhor jogador da Ponte. Pode perguntar para qualquer torcedor ponte pretrano. E além disso, nesse ano no Sport está jogando muito bem também. Por exemplo, tirou nota 10 no último jogo que teve na Copa do Nordeste contra o Bahia. E a própria torcida do Sport está muito irritada com essa situação de ser um jogador que chegou em dezembro e agora já saiu embora, e ser um jogador que tinha se adaptado muito bem por lá. E é um movimento que, na minha visão, tem muito a ver com o Jorge Andrade, né, que é hoje o novo diretor que o Inter contratou, que estava no Sport. Então possivelmente ele deve ter indicado o nome do Kaique França, e o Inter fez uma proposta de 4 milhões de reais para adquirir esse jogador em definitivo junto ao Sport, tá? Mas alguns diziam que esse nome está muito bem encaminhado. Vou numa linha diferente, não está bem encaminhado, e o Sport recusou essa proposta do Inter. O Inter segue tentando a contratação desse jogador, não vai ser tão fácil. Como eu te falei, um cara que chegou agora em dezembro para a equipe do Sport, acabaram de contratar esse cara, tá jogando muito bem lá no Sport. O Sport não tem assim uma crise financeira, né, diferente de outros clubes. Tem dificuldades financeiras, mas não de atrasar salários, de estar precisando, por exemplo, 4 milhões de reais, tá? Então eles podem tranquilamente segurar, por exemplo, o nome do Kaique França. Mas é o nome que o Inter está tentando, e o Inter quer trazer até amanhã, às 7 horas da noite, um goleiro para conseguir escrever no bid, tá bom? Lembrando que a janela de transferências fecha no dia 7 de março. Mas caso o Inter ainda pode contratar, se esse jogador estiver livre no mercado. Então jogadores que não têm mais vínculo com clubes ainda poderão ser contratados pelo Internacional, desde que esses jogadores tenham rescindido seu contrato até amanhã. Então vamos imaginar, por exemplo, amanhã o Kaique França rescinde com o Inter. Com o Sport. Ele pode posteriormente ser contratado pelo Inter. Mais ou menos essa ideia que eu tenho para te trazer. Outra situação também que eu tenho que te falar, Thiago Maia, informação que vem lá do Rio de Janeiro, é que novamente essa negociação pelo Thiago Maia voltou a destravar, e o empresário jogador tem uma certa otimismo para que até amanhã ele possa ser anunciado como novo reforço do Inter, tá? O Inter tem, o staff do atleta, né, tem esse otimismo para que possa ser anunciado como novo reforço do Internacional, pelo menos até o dia de amanhã, tá bom? E seria a quarta e última contratação do Inter dentro dessa janela de transferência aí. O Inter aí sim termina a sua janela de transferências, que vamos dizer que é uma das melhores, se não a melhor janela de transferência do Inter desse século 21, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e volto logo mais com novas informações junto ao Internacional, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, volto logo mais. Valeu, falou e foi!